Fazendo uma visita no Forte de São José, na Urca, no Rio de Janeiro. Visita acompanhada por um militar. Barão de Cupertino. Sargento João Carlos de Oliveira. Bom dia. Devido ao nosso centro aqui, primeiramente apresentar o sistema de resposta do seu guia, já que a cidade do Rio de Janeiro foi fundada. Isso lá em 1565. Mas por que isso aconteceu? 10 anos antes, em 1555, a gente teve alguns franceses que entraram através de Guanabara, porque por mais que o Brasil já fosse colônia de Portugal, essa região não tinha sido explorada. Então os franceses vieram com uma intenção de criar o que eles chamavam de França Antártica. Então 10 anos depois eles perceberam isso, e porque eles não ficaram nada felizes, né? Presença de inimigos no território deles, então eles mandaram um cara chamado Estácio de Sá para expulsar os franceses. Então foi nisso que o de Massa desembarcou nessa praia aqui, chamada ela de Praia de Fora, porque por curiosidade ela fica fora da Baía de Guanabara, e é por isso que a praia que a gente passou se chama Praia de Dentro, porque ela fica dentro da Baía de Guanabara. Por isso ele desembarcou aqui e fumou a cidade do Rio de Janeiro. Claro, antigamente não tinha nada que fez como hoje em dia, só que era só areia. Então ele fez uma cerimônia bem simples mesmo, foi só com uma pedra, que a gente chama de marco da fundação, é parecido com isso aqui, algo bem simples mesmo, só para simbolizar a fundação da cidade. Claro, como eu disse, o objetivo dele não era fundar a cidade e se expulsar os franceses. Então ele entrou em diversas batalhas, o que culminou na batalha que a gente chama de Batalha de Uruçumirim. É um nome bem estranho mesmo. Então mais é isso, ela é algo querendo ou não um pouco mais arcaico até, uma construção bem mais, como dizer, um pouco moderna, querendo ou não, é só é uma amontoada de pedras mesmo, não tem muita tecnologia aqui no meio, nem, querendo ou não, nenhuma forma diferente de se montar, realmente foi só feita às pressas para poder se proteger. Porém, como eu disse, hoje em dia a gente tem isso aqui, pra vocês terem noção, eles vão pegar a fortaleza inteira como está hoje. Por curiosidade, a fortaleza foi terminada só em 1618, mais de 50 anos depois da fundação do Rio de Janeiro. Então ela demorou para ficar pronta. Ali até tem uma português mais arcaico, se vocês perceberem ali, ó, São João, com M ainda. A gente não tinha um segundo tio naquela época. Além disso, essa ponte aqui, essa ponte, antes de ser de pedra, era uma ponte de madeira, era uma ponte elevadíssima. Que é que a gente vê esse castelo que levanta e abaixo. E além disso, esse laguinho aqui, que tem o apelido de fosso, antigamente ele era realmente um fosso. Então eles cavaram um buraco daquela praia até outra praia, pra água do mar passar aqui. Então como vocês podem ver, a gente tá até aqui alto em relação ao nível do mar, então dá pra entender que realmente era bem fundo isso aqui. Claro que depois, ou seja, ele não existia. Basicamente eles colocaram muita terra lá pra se criar o bairro da Urca, mas na época não existia, então era só água naquilo ali. Então a única forma de chegar aqui era só de barco. Além disso, uma pausa só pra mostrar aqui minhas filhas aqui, pra quem não conhece. São cartas. Tá bom? Tá bom? Ela não é ligada à rua exatamente porque aqui, antigamente, era um posto defensivo, porque a gente chama de reduto. Então por isso que aqui a gente tem canhões, que não funcionam mais, por sinal. A gente tem aqui canhões, que são canhões ingleses, por sinal. Se quiserem aqui, chegar mais perto, pra ver como é que é. Esses canhões aqui não são os primeiros que a gente teve aqui na Fortaleza, eles são mais recentes, são já do século XIX, quase 20. Mas, querendo ou não, eles estão aqui para repor aqueles... Porque além de um quartel, a gente é um quartel de artilharia. Então a gente é um quartel antigamente focado em canhões, hoje em dia nem tanto. Que nem aquela que a gente passou antes, aquela bateria também. Aqui é uma bateria, exatamente como vocês perceberam, é muito longe uma coisa da outra. Então, muito mais antigamente, ter essa distância não era muito viável. Por conta da comunicação, era meio chato, você ter que se comunicar com o pessoal lá atrás, para depois vir pra cá. Então criaram essa parte. Realmente era só algum lugar pra ficar alguns soldados, não era realmente um lugar pra ficar muita gente. Tanto que por isso não tem nenhuma estrutura aqui, o pessoal realmente dormia aí nessa grama. Então a única coisa que eu tenho pra falar hoje em dia aqui dessa parte são esses canhões aqui. Esses dois canhões são canhões Krupp, são canhões alemães. E a parte mais legal deles é que eles são um canhão que é alimentado pela parte de trás. Vocês estão vendo que tem um buraco ali? Então, por aquele buraco que entra a munição. Não é que nem os canhões que vocês podem conhecer que vai pela frente. Não, é aquele ali pela trás. E exatamente por ele ser alimentado pela parte de trás, isso reduz praticamente metade do tempo de fazer um tiro. Por quê? Quando você atira com um canhão, a boca dele esquenta muito. Então você não pode colocar outra munição, senão pode ocorrer um tiro acidental. Então por isso que recarregar pela culatra, onde esquenta menos, era mais viável. E além disso... Você tira uma picture here.
cima dela, uma montanha que tem mantena. Aquilo ali também é um forte, aquele ali é um forte. Entre as duas montanhas, tem uma parte plana também. Aquilo ali também é um forte São Luís. E a gente também tem aqui um forte de Tamandaré, que é o patrão da Marinha. Mas ele tem uma história muito legal, que é o seguinte: quando os franceses vieram lá em 1555, o primeiro lugar que eles tentaram ficar foi ali. Só que, claro que não tinha toda essa estrutura, era só a ilha. Então vocês podem perceber, aquilo ali é bem raso, então às vezes o mar cobre a parte da ilha. Então por isso eles não continuaram lá. E lá era tão identificado que depois que eles saíram, eles chamaram aquilo ali de Ilha de Ratoeira. Ilha de Ratoeira. Exatamente por ser uma armadilha. Você ficava ali vendo tudo. Então o segundo lugar que eles foram depois dali foi ali, ó, a Escola Naval, lá do aeroporto de Sumon. E por sinal, aí tem o nome de Ilha de Villegagnon, que é o nome do comandante dos franceses que vieram pra cá. Só que hoje em dia virou a Escola Naval e do lado tem o aeroporto, que por sinal na época não existia, porque ali também é aterrado. Então a ilha era isolada. A munição dele pesa 250 quilos. E a munição, por sinal, não é essa aqui. A munição dele era realmente uma bola. Com isso também, pra você ter noção, pra fazer um tiro, precisava de 20 pessoas e demorava 15 minutos ainda. Então esse aqui era um cara muito chato de manusear, tanto que por isso ele só foi usado 3 vezes. A última sendo em 1893, ou seja, mais de 100 anos já. Os barcos da Inglaterra entraram aqui na Baía de Guanabara. A gente lá na pouco tempo não tinha armamento. Eles já tinham desarmado aqui a Fortaleza. Com isso, o Samuel foi do outro lado, o barco tinha sido já desarmado. Então com isso a Inglaterra entrou aqui, roubou 5 embarcações nossas da Marinha e foram embora. Com isso o imperador, né, o imperador da época, Dom Pedro II, que por sinal é ele que dá o nome a essa estrada aqui, ele fazia esse caminho, só que não é pé, né, o cara é imperador fazia negócio. Mas, como eu disse, o quase não trava-língua. Aí tem um forte dentro de uma fortaleza. Aqui é o Forte São José, que fica dentro da Fortaleza de São João. Agora, só explicando rapidamente a diferença de forte para fortaleza. O forte, ele tem a peculiaridade de só defender um lado. Nesse caso, o nosso forte, ele só defende aqui dentro da Baía de Guanabara. Porém, se vocês perceberem, ele não tem muitas defesas para lá, por exemplo. Não tem muito para a direita, só que reto. A fortaleza, ela tem defesa para as 4 direções. Você vê isso aqui fazendo parte da fortaleza, a gente tem defesa para lá, para lá, para lá e para a entrada também. Então por isso que a gente tem uma fortaleza, e por isso que essa parte aqui